Olha aí, pessoal, notícias sobre a questão econômica do Brasil ainda relativas a 2023. Eu já falei aqui no canal sobre a questão do PIB, já falei aqui no canal também sobre a questão do setor de serviços, como ele é uma grande preocupação dos economistas para 2024, mais do que o agronegócio, mais do que a inflação nos preços dos alimentos, que nós temos observado bastante nos últimos meses e tudo mais. O setor de serviços realmente é o ponto de preocupação, inclusive um ponto de atenção muito grande para o pessoal do Banco Central, que organiza toda a questão da política monetária do Brasil, né? Então, qual que é o ponto aqui? Qual que é a grande questão, né? Há uma desaceleração visível no setor de serviços no Brasil, de forma que em 2023 ele teve um crescimento de 2,3%. Ah, mas como está desacelerando, né? Está crescendo ainda, tem um valor positivo, mas tem uma explicação para esse cenário e que nos faz, né, melhor dizendo, rever tudo o que a gente imagina a respeito do PIB brasileiro de 2023, que deve ter um crescimento na faixa de 3%, mas um valor muito maquiado, muito ancorado, adivinha no quê? No governo Bolsonaro, uma herança positiva do governo Bolsonaro. Quem que poderia imaginar, não é? Então vamos conversar sobre esse tema, sobre esse assunto aqui, mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para ajudar o meu canal a continuar crescendo e a chegar para cada vez mais pessoas. O YouTube gosta desse tipo de coisa, desse tipo de indicador e acaba recomendando o canal para mais pessoas assistirem também, né? E no mais, deixe o seu like, o seu comentário, isso ajuda também no nosso engajamento aqui, né? Então, os números do PIB relativos a 2023 ainda não estão fechados, ainda não estão plenamente consolidados. Acredita-se que, de fato, esse número aí só vai aparecer lá no começo de março, né? Que é dia 1º de março, que é a data aí do PIB ser divulgada, a divulgação oficial dos dados do PIB consolidados pelo pessoal do IBGE, né? Então, tem muita coisa sendo apurada até então, e o último ponto ali, né, o último indicador preliminar, por assim dizer, do resultado do PIB do ano passado, é a pesquisa mensal de serviços, né, a PMS de dezembro, aí, que foi divulgada no dia 10, sexta-feira, né? Estou gravando isso aqui, peraí, dia 10 não, dia 9, sexta-feira, né? Pô, esse pessoal aqui, eu vou te falar, eles gostam de errar. Essas informações é uma coisa impressionante, né? Esses dados aqui e tudo mais. Só que, de fato, foi divulgado esse dado, esse valor. Eu trouxe isso aqui no canal, inclusive, a repercussão disso, conforme eu falei, né? Só que esses números trazem muito mais informação do que originalmente a gente poderia depreender deles, porque eles impactam no PIB como um todo, né? É um dos indicadores aqui mais importantes do cálculo do PIB. Inclusive aqui, o setor de serviços, né? Ele é o maior empregador no Brasil, o setor que mais emprega pessoas, e ele tem o maior peso no PIB dentre todos os outros setores, né? Cerca de 70%. Ou seja, qualquer variação para cima ou para baixo nos serviços vai impactar positivo ou negativamente, né, de forma respectiva, o resultado do PIB brasileiro. Por isso, é claro que todas as atenções estão voltadas para esse setor, né? Então, com base nisso, já há uma certa revisão dos valores aí em relação ao crescimento do PIB brasileiro para algo abaixo de 3%. O pessoal estava colocando ali o consenso do mercado, né, 2,9%, 3%. De forma geral, talvez seja um pouco menos do que isso, né? Qual que é o ponto a se considerar nesse caso? Entre novembro e dezembro, o crescimento ainda é algo positivo, é claro, né? Mas do volume de serviços prestados no país, caiu aqui de 0,9% para 0,4%, né? Então, o indicador de novembro havia sido revisado para cima, ou seja, isso é interessante, significa que o setor está se mantendo bem, tem um dinamismo e tudo mais. Só que isso aqui, de forma geral, tem um problema embutido, pelo menos do ponto de vista do ano todo de 2023, né? O que acontece, qual que é o ponto? Isso aqui, já estamos aqui, de fato, cruzando dados divulgados pelo IBGE com uma abordagem trazida por outras pessoas, por exemplo, aqui a turma do FGV-IBRE, né, que é o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a Silvia Matos. Vivo citando ela aqui no canal. Eu gosto dos números aqui da Fundação Getúlio Vargas. Acredito que eles são menos enviesados do que os do IBGE, porque realmente não tem confiabilidade nenhuma
no IBGE, né? Então, ela aponta o seguinte, que o setor de serviços, de maneira global, está perdendo dinamismo, perdendo aquela capacidade de continuar crescendo e tudo mais. Isso aconteceu com mais força no segundo semestre do ano passado, né, de 2023, e tende a continuar ao longo desse ano todo de 2024. Isso é uma péssima notícia para o PIB brasileiro desse ano aqui, né? Sendo que em 2022 o setor se recuperou bem, teve um resultado muito bacana, muito interessante aqui. E aqui está o grande pulo do gato, a grande questão, o grande X, né, dessa história incógnita que está sendo desvendada aqui com esses dados. Em 2022, o resultado foi tão positivo do setor de serviços, a questão da recuperação econômica, que esse setor deixou um carrego aqui estatístico, que o pessoal chama, de 4,5%. Isso aqui são contas do pessoal da FGV-IBRE, da senhora Silvia Matos, que é economista. Não são dados oficiais do governo, mas dá para a gente sim considerar com um grau de fidelidade isso aí, né? Então, de acordo com ela, houve um carrego estatístico de 4,5% para o PIB de serviços, né, de forma específica dos serviços, no ano passado. Esse carrego estatístico significa o quê? Eles explicam aqui, né? Ainda que não houvesse crescimento em momento algum do ano de 2023, os 4 trimestres zerados, estacionados, essa PMS, né, que é a pesquisa mensal de serviços aqui, deveria registrar uma alta de 4,5% no fim do ano passado. Ou seja, ainda que a economia não crescesse em 2023, ela traria uma herança de 4,5% do governo Bolsonaro, lá em 2022, né? Tão bom foi esse ano do governo Bolsonaro, tão forte saiu a economia de lá, que ela trouxe uma herança positiva para o governo Lula, né? O pessoal lá fica falando, lá o Fernando Haddad, inclusive, né? Herança maldita e tudo mais. Não. Se o governo Lula tem algum dado econômico bom para apresentar de 2023, isso se deve ao governo anterior. Cada vez fica mais claro conforme a gente vai olhando os dados aqui, né? Então, o que acontece? Se tivesse ficado zerado, então, se a questão aí dos serviços ficasse no 0 a 0, chegaria no final do ano o PMS aqui com 4,5%. Só que a PMS chegou com 2,3% de aumento apenas. Ou seja, ela chegou aqui com um carrego de 4,5%, terminou o ano com 2,3%. Na prática, isso representa que o setor de serviços caiu. Ele teve um retrocesso no ano de 2023, que foi maquiado por aquilo que veio do governo Bolsonaro. Veja que o governo Lula não conseguiu aumentar isso aqui, né? Veio com 4,5% de carrego estatístico do ano anterior, e aí cresceu 1,5%, 1,8%, 0,7%, alguma coisinha para somar. Não, o governo Lula perdeu praticamente aí a metade do carrego estatístico nos serviços, no setor dos serviços. E, obviamente, conforme foi falado aqui, esse setor é responsável pela maior parte do PIB, 70% do PIB. Isso significa, então, de acordo com a conclusão do pessoal da Fundação Getúlio Vargas, que se não fosse esse carrego estatístico do governo Bolsonaro, haveria uma queda nos serviços e, consequentemente, no PIB, né? Quiçá chegando aqui a um patamar de um PIB ou extremamente baixo, ou sei lá, zero, negativo, não sei o quanto que isso aqui vai impactar, até porque a gente não sabe o percentual do crescimento do PIB ainda para chegar a essa conclusão. Mas, no mínimo, ele seria muito menor por conta desse resultado ruim do setor de serviços que foi maquiado pelos bons números trazidos como herança para o governo Lula do governo Bolsonaro, né? Então, ela afirma aqui, inclusive, né, que o desempenho do setor de serviços foi bastante heterogêneo em 2023 aí, e de forma geral, isso aí significa, né, que ela acredita que as previsões deles vão se confirmar e o PIB do quarto trimestre vai ficar estável e no acumulado do ano o PIB vai chegar perto ali dos 3% de fato, né? Então, veja como esse cenário aqui, como essa questão é extremamente importante para nós considerarmos o crescimento da economia brasileira em 2023, que vai ser colocada na conta do Lula pela grande mídia, pelo PT e tudo mais. É triste que é difícil explicar isso para a população de forma geral aí, para o pessoal, para o povão, né, para o típico eleitor do Lula. É difícil provar para o pessoal o quanto o governo Lula perdeu aquilo que veio de positivo do governo Bolsonaro, né? E você pode ver aqui
a variação, né, a evolução mensal dessa PMS aqui, a pesquisa mensal de serviços, e aquele vai e vem bastante conhecido e tudo mais, realmente alguns meses com uma queda, uma perda muito grande aqui, e principalmente aqui no final do ano, né, do segundo semestre para frente, um resultado muito pífio, um resultado assim, que realmente não teve um grande sucesso, assim, a gente pode considerar dessa forma, né? E da mesma maneira aqui, a evolução do setor de serviços ao longo dos anos aqui, você pode ver que no governo Bolsonaro, excetuando-se aqui o ano de 2020, obviamente da pandemia, né? O resultado foi muito positivo, altos patamares de crescimento econômico que serão prontamente revertidos neste ano aqui, em 2024, porque realmente a expectativa é que esses números sejam ajustados para a realidade do governo Lula, essa é a verdade, né? Qual que é o ponto aqui para 2024 que deixa a preocupação ainda maior? Não tem carrego estatístico de 4,5% do setor de serviços mais. Acabou. O governo Lula gastou isso aí, esses cartuchos que ele recebeu do governo anterior, e agora o carrego estatístico para 2024 tem um patamar aqui muito menor, né? Eu não sei qual que é o valor aqui, perdi no meio, mas o valor do carrego estatístico é menor para o próximo ano, o que, para este ano, no caso 2024, o próximo resultado, e aí a expectativa é que, de fato, haja um resultado pior para a economia brasileira. Aí. Inclusive, o pessoal da Fundação Getúlio Vargas prevê que o PIB vai ter uma queda de 0,1% aqui no primeiro trimestre, mais puxado pelo agronegócio, é claro, né? Então, a tendência é que a economia fique pior, fique mais defasada, mais prejudicada agora, em 2024, uma vez que não tem herança do governo Bolsonaro para puxar os resultados do governo Lula para frente. Quero ver como que eles vão maquiar esses números aqui para apresentar algo positivo, porque em 2023 eles vão conseguir fazer isso. 2024 já é outra história muito diferente. Mas o que você achou desse caso aqui? O que você achou desse meu comentário? Deixa aí o seu próprio comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.